Olá, sejam bem-vindos a Simples Podcast. Eu sou o Guilherme Mative e hoje estamos diretamente de Brasília no evento do Anca Summit, um evento que reúne mais de 450 profissionais da Caixa e do setor imobiliário. Estou aqui com o presidente da Anca, Renan, que vai fazer aqui a apresentação da nossa convidada especial, que vai trazer um assunto muito importante sobre consórcio. Então, Renan, por favor. Olá, pessoal. Sou o Renan, presidente da Associação Nacional dos Correspondentes Caixa aqui. Hoje tenho o prazer de estar aqui no Anca Summit e estar ao lado da Maíra, que é uma pessoa que eu considero como amiga de profissão, uma amiga de longa data. É uma associada nossa, é uma pessoa que desenvolveu um trabalho muito bacana e tem feito números extraordinários no consórcio. Então, Maíra, vou pedir que você se apresente, fale um pouco da sua história, de como você começou como CCA, como você focou o consórcio. Está contigo. Olá, gente. Meu nome é Maíra, sou correspondente de Caixa há 10 anos. Sou correspondente de diamante, que é uma pedra, né, alto nível na Caixa. Desde quando eu me tornei correspondente, eu entendi que o produto consórcio tinha tudo a ver com o meu mercado, então hoje eu trabalho ele fortemente dentro do meu correspondente. Hoje eu tenho 2 correspondentes, tenho 8 colaboradores e venho transformando aí muitas vidas através do produto consórcio. E o produto consórcio Caixa teve um tempo, né, que ele saiu do nosso portfólio, que foi quando teve a transição, né, da Caixa Seguradora, mas há 3 anos ele voltou. Tá? E ele voltou com tudo, voltou com a nova roupagem, com novas modalidades, e é um grande produto, né, que pode e agrega no nosso portfólio, na nossa remuneração, e sem falar que o consórcio hoje ele está em ascensão, né? Ele está em alto crescimento. Só para você ter ideia, de acordo com a ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, em relação ao ano de 2023, o consórcio imobiliário ele já teve um aumento de 35%. Tá? Então, o que é que isso significa? Significa que as pessoas estão olhando com o consórcio com forma diferente. Né, uma forma que realmente é um produto que ele não tem juros, ele só tem uma taxa de administração que dá para você planejar, tá, a sua aquisição, seja de um carro, seja de um helicóptero, seja de uma casa, de forma planejada e sem juros. Tá? Então, a educação financeira ela já está tão fortemente dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, que o consórcio hoje ele tá sendo visto como algo, um produto de alavancagem. Então, as pessoas hoje estão procurando consórcio para alavancar. Eu sou testemunha disso. No aeroporto, mesmo, quando eu estava vindo para cá, um cliente, né, me ligou falando: Maíra, eu quero fazer 5 cartas de consórcio, porque eu entendi que eu preciso do consórcio na minha carteira de investimento. Tá? Então, assim, isso a nível Brasil. Tá? A Caixa ela veio fortemente agora com o consórcio. O consórcio da Caixa ela consegue atender toda a parte de imobiliário, né, que hoje a gente está com um pouco de escassez de crédito, mas com consórcio você consegue imóvel novo, usado, você consegue reformar, construir, você consegue imóvel na planta, aquele imóvel comercial, reformar, ampliar. Então, tudo isso hoje você consegue através do consórcio imobiliário. Sem falar o consórcio de auto, né? Que hoje no Brasil é um consórcio que cresce desaceleradamente. Hoje, o consórcio de moto, 10 pessoas hoje que têm moto, 7 foram adquiridas através de um consórcio. Só para você ter ideia. Então, assim, é um mercado gigantesco. É um mercado que cresce, assim, desaceleradamente. E agora, com esse cenário econômico de hoje, está muito favorável para o consórcio imobiliário. Né? Então, o que vem contribuindo também, né? Vários players hoje já falam do consórcio em rede social, né? Já trabalham como consórcio, como forma de alavancagem patrimonial, e isso dá para fazer em números, dá para fazer na prática. E eu acho que tem uns 3 anos, né, que eu venho me posicionando nas redes sociais, ajudando meus colegas correspondentes a entender mais sobre esse produto, a ganhar dinheiro com esse produto dentro do seu correspondente, dentro do seu negócio. Não só, eu vou deixar de fazer habitação só para fazer consórcio. Não, eles têm tudo a ver. Tá? O consórcio ele anda junto com o financiamento, ele anda junto com o crédito consignado, até porque é crédito.
pessoas querem crédito, as pessoas querem trocar de carro, as pessoas querem comprar uma casa. E tudo isso hoje você consegue através do consórcio. Maíra, acredito que o seu começo não tenha sido fácil, né? Na venda de consórcio, para tanto se posicionar nas redes sociais, como ofertar, como entender o produto. Então, o que você, Maíra, diria hoje para os colegas que estão querendo começar no consórcio? Qual foi a sua maior dificuldade e o que você hoje o que vocês faria para não enfrentar essa dificuldade? Gente, olha, o que eu sempre falo para os colegas que me procuram nas redes sociais, né, entenda, né, entenda o produto. Hoje a gente não consegue vender algo que a gente não conhece, que a gente não entenda. Então, assim, é força de vontade, entendeu? É querer. Tá? Porque hoje tem aí as redes sociais, tem a internet, tem muita gente boa que fala sobre o consórcio. É só você trazer, né, para dentro da caixa, dentro das normas caixa, dentro das características do produto caixa, o que é o consórcio lá fora. Dá super certo. É o que eu tenho feito. Tá? E eu costumo falar que quanto mais eu conheço a concorrência, mais eu gosto do consórcio caixa, mais eu trabalho o consórcio caixa, porque é conhecendo a concorrência que eu consigo quebrar muitas objeções, que eu consigo chegar a fechamentos aí que às vezes as pessoas falam, nossa, eu não vou fazer administradora tal, vou fazer caixa, porque realmente tem esse diferencial, entendeu? Então, a dica que eu deixo para os meus colegas é entenda o produto, estude o produto, tá? Eu costumo falar, Renan, que hoje a gente tem 8.000 correspondentes de caixa, que pode ser 8.000 profissionais de consórcio, vendedores de consórcio. E eu sempre falo para os meus colegas de outras administradoras, que a gente sempre tem, né, network, sempre a gente troca experiência, é que se os correspondentes de caixa e o lotérico abraçassem o consórcio, né, de forma, né, de um produto rentável, que gera remuneração, que gera receita, não tinha mais para ninguém. Não tinha mais nenhuma outra administradora que fosse ter mais, né, vendedores, mais especialistas. E o diferencial do correspondente caixa, que eu costumo sempre falar, é que a gente tem um cliente, a gente tem um lead quente, a gente hoje é detentor da maior carteira de habitacional do Brasil. Então, essa carteira habitacional, ela é invejada, ela é desejada por muitos concorrentes. Tá? Então, a gente tem cliente high ticket, a gente tem cliente que quer financiar 3, 4 milhões, que muitas vezes o cliente tem 1 milhão ali no fundo de investimento, e você mostra para ele que com 1 milhão você consegue ali contemplar ele numa operação de 2, 3 milhões, e ele vai pagar ali a metade da parcela do financiamento. Então, tudo isso é questão de você entender, né, de você entender o produto e de você entender também o perfil do seu cliente, né, porque eu costumo falar que consórcio tem para tudo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Tá? Nem todo mundo era para o consórcio, mas consórcio tem para tudo, gente. Consórcio hoje tem para tudo que você imaginar. Né? Deixa eu te perguntar, eu vi ali na sua palestra, que o pessoal até, os CCAs, eles perguntaram algumas coisas para ti, eles têm dúvidas hoje, né, pelo que eu percebo, em como que eu faço para vender esse consórcio, porque eles trabalham muito com a questão do financiamento, né? E agora nessa falta de crédito e tudo mais, o consórcio tem sido uma boa e paga bem e tudo mais. Como que ele faz para implementar isso dentro do CCA, dentro do correspondente hoje? Então, primeiro tem que conhecer o produto, né? Lógico que você tem que entender as características do produto, se ele vai atender aquele seu cliente, SPPE, que está sem um recurso. Tem que entender também qual o momento do cliente, né? Se ele consegue ali um lance, porque consórcio só existe duas formas de você contemplar, ou é a sorte ou é o recurso. Tá? E só recurso não contempla, você tem que ter estratégia, porque muitas vezes, se você tiver recurso e você não tiver uma pessoa que lhe auxilie, que lhe indique um bom grupo, você não contempla. Então, eu costumo falar que é uma engrenagem, né, que, né, realmente para você ter sucesso numa operação, principalmente uma operação estruturada. O que é uma operação estruturada? É uma operação que a gente pega ali várias cartas em um único só momento e contempla todas elas. Tá? E faz aquele determinado crédito. Que muitas vezes eu costumo falar, dei até um exemplo na colega lá embaixo, que mês passado eu contemplei 7 cartas de R$ 25 mil, em uma única assembleia. Eu entendi que era mais fácil eu contemplar as 7 do que eu contemplar uma única só carta. Então, isso você tem que entender. Aí você tem que entender de grupo, você tem que entender de estratégia. Isso tudo é o diferencial. Então, para o meu colega CCA, que não sabe nada do consórcio ainda, a dica que eu dou é que
estude o produto, né? Estude o mercado, estude os grupos, né? É isso, é fazer o que eu faço. Maíra, pegando um gancho dessa sua fala aí, uma coisa que acho que me chamou muita atenção, e acho que seria dúvida de muitos colegas, você falou que contemplou 7 cartas de um cliente seu mês passado, né? Essas 7 cartas, elas são do mesmo grupo ou a gente consegue contemplar em cartas diferentes? E depois dessa contemplação, como é que faz a unificação? A gente, por exemplo, que a gente entende, eu creio que o consórcio seja mesmo na parte jurídica da coisa, a gente não consegue ter 2 alienações no mesmo bem, tô certo? Tá certo, Não com consigo, certeza. né? Não Não consegue. consigo. Então, quando a gente fala assim de 7 cartas contempladas, eu consigo unificar essas 7 cartas para fazer uma única alienação? Seria isso? Isso. Essas 7 cartas eram do único grupo, mas também se fosse de 7 grupos diferentes, não teria problema, tá? Desde que as cartas estejam todas contempladas, você pode unificar as cartas e adquirir um único bem. O que você não pode é uma carta só, você alienar 2 bens. Mas você ter várias cartas ali e dividir a sua operação. Nesse caso aí, era para um único automóvel, né? Que eu fiz essa operação, e consegue sim, desde que todas estejam contempladas. Todas estando contempladas, você pode unificar ali e tornar um único crédito. Isso tanto para auto como para imobiliário. A operação estruturada ela é nada mais do que isso. É uma seleção de oportunidades de contemplação na primeira assembleia. Quando a gente fala, vou fazer uma operação estruturada, é você estudar grupos que você entenda que, às vezes, é mais fácil você contemplar 9 cartas de 100 do que uma única só de 900. Tá? Então, isso eu costumo dizer que isso é a cereja do bolo, é você entender. E se não contemplar no mesmo mês, eu posso aguardar para ir contemplando nos próximos meses. Isso, pode ir aguardando para contemplar nos próximos meses. E o diferencial da Caixa, né, em relação às demais administradoras, é que ela é uma das únicas administradoras que você pode usar até 50% da própria carta no imobiliário para ofertar como lance, ou 30% do alto. Então, isso facilita com que você consiga contemplar o cliente com menos recursos. E isso que é importante. Porque muitas vezes a pessoa quer comprar um carro e ela não tem 50%, mas ela tem 30%. Aí 30% você já monta uma operação maior, pega 30% da carta, mais os 30% deles ali, e consegue contemplar. A contemplação tem validade? Não, ela não tem validade. Você contemplou, você confirmou a contemplação, pagou, ela fica lá, tá? E o melhor de tudo da Caixa, Renan, que hoje o consórcio Caixa, quando você contempla e você não usa, ele fica investido num fundo de investimento hoje chamado Soberano, que é o melhor fundo de investimento da Caixa. Para você ter ideia, para você aplicar nesse fundo hoje, você tem que ter acima de 5 milhões. Tá? E você tem que ter um saldo em conta de no mínimo 500 mil. Então, é esse fundo que a Caixa Consórcio ela deixa todo o recurso aplicado. Para vocês terem ideia, a rentabilidade desse fundo ele chega a ser quase 1% ao mês. Então, eu tenho um consórcio, tá? Eu não vou usar agora, eu contemplei, ele vai ficar lá rendendo. Tá? Então, muitas vezes, compensa você tirar um dinheiro da sua poupança, contemplar um consórcio e sair aí de uma rentabilidade de 0,3% para 1% ao mês. Tá? Então, o consórcio da Caixa também tem esse diferencial, que é onde ela aplica o recurso, a preocupação dela aplicar o recurso contemplado. Sem falar que um diferencial da Caixa também é que, ao contrário das demais administradoras, a Caixa ela aplica o valor da carta. Eu fiz uma carta de 100 mil, eu contemplei com 30 mil. Tá? Ela vai aplicar no fundo os 100 mil. Tá? A maioria das administradoras hoje ela só aplica o que você aportou. A Caixa não. Tá? A Caixa ela aplica o valor total. Então, muitas vezes você consegue ter uma rentabilidade de um valor. Tá? Eu tenho uma carta de crédito que quando eu fiz, ela era 83, hoje ela já está 104. Então, olha só o que foi que ela rentabilizou aí durante 2 anos. Tá? Então, maravilhoso. Maíra, para você, a gente está falando aqui de consórcio Caixa, né? Somos todos correspondentes Caixa, então nada mais justo que a gente fazer essa pergunta. Para você, o que falta para o consórcio Caixa ser ideal, ser perfeito, se é que existe a perfeição? Então, hoje, para mim, só falta mesmo a questão da apuração do crédito, né?
que é um problema que a gente ainda tem, que a maioria das administradoras hoje, ela avalia o cliente para comprar, tá? Muitas vezes o seu CPF não passa, você não está no momento de comprar um consórcio na administradora tal. A Caixa ela tem isso, que ela vende para todo mundo, tá? Ela não tem restrição de CPF, ela vende para todo mundo. Porém, na hora da contemplação é que você vai analisar o crédito. Então, para mim, hoje, o único gargalo que tem no consórcio Caixa é essa análise de crédito ser um pouco tardia, tá? Porque muitas vezes a gente contempla e não consegue faturar, tá? Mas até onde eu sei, já é um problema que está sendo estudado, vai ser resolvido em breve, e eu acredito que quando for resolvido, eu não vou ter mais nenhuma queixa. Eu achei interessante sua fala, quando você fala a dificuldade como é que é? Faturar, né? Faturar. Vamos fazer um link aqui com a habitação. Na habitação a gente tem problema de funding, problema de rate, problema de score do cliente, de histórico, de SCR. Isso também é levado para o consórcio ou a métrica de análise do consórcio é diferente? Então, hoje a empresa que analisa o consórcio Caixa, ela não tem nada a ver com o nosso CIRIC, né, do nosso comercial. É uma empresa terceirizada. Então, o consórcio ele pega muito a questão do score, tá? Não é rate. Muitas vezes você tem um rate A no banco, porque rate é uma métrica do que você é para aquela instituição. O score é uma métrica do que você é para o mercado. Então, a Caixa Consórcio ela pega muito o score. Tá? Então, ela puxa muito a questão do score e o comportamento financeiro seu no geral. Né? Porque o score hoje que ela analisa bem é o Boa Vista, que é um score que puxa aí se você paga em dia, se você está devendo, enfim, entendeu? Então, as avaliações de risco do financiamento habitacional e do consórcio são totalmente diferentes, elas não se comunicam, tá? Muitas vezes você aprova um cliente na habitação e você não aprova no consórcio, ou vice-versa, tá? O financiamento hoje é rate, né? E o consórcio é score. Vou pegar um gancho aqui. Ontem eu vi na palestra, não vou me lembrar de quem foi a palestra, mas apresentou os números aí, o consórcio está com 1,5 bi, né? Mas em relação ao financiamento, é uma comparação gigante, né? O que precisaria ter para aumentar esse faturamento hoje de consórcio, para o pessoal engajar e vender mais isso? Dentro da Caixa, aqueles números foram Caixa, né? O que falta é só conhecimento. É os colegas conhecer, entender, entendeu? E levar esse produto como uma solução, tá? É um produto bom, é apresentar o produto como uma possível solução, tá? Porque o consórcio ele mapeia muito dois perfis de cliente. O cliente imediatista, que ele quer logo, a gente consegue tranquilo. O cliente tem que ter lance. Aí vem seu estudo de grupo, vem sua análise de mercado, vem seu estudo de perfil, vem capacidade financeira do cliente, tranquilo. O cliente quer planejar uma parcela reduzida, um consórcio diferenciado, no qual o cliente vai pagando ali e vai, né, contando com a sorte. Entendeu? Então a percepção da Maíra é que existe só um único público, tanto para o consórcio quanto para o habitacional? Porque eu ouço muito de colegas, inclusive é até uma percepção minha, que não entendo nada do assunto, no sentido de existe o público para o habitacional e existe o público para o consórcio. Justamente nesse gancho que você falou, que tem um cliente do consórcio que ele é imediatista. Então, quando a gente fala do cliente habitacional, é aquele cliente que já foi ali, já deu um sinal, ele tem um prazo para desligar o processo, ele às vezes está morando de aluguel, ele quer entregar a casa, ele precisa entregar a casa, o apartamento, o que quer que seja. Então, na sua percepção, existe um único perfil para o cliente de consórcio e de habitação? Basta saber estudar o grupo e qualificar? Não, assim, nem tanto. A gente tem hoje o programa Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros aí, né, tem taxa de juros, subsídio aí, que jamais a gente vai conseguir, né, trazer o consórcio com a realidade do Minha Casa Minha Vida. Mas eu não estou nem falando do Minha Casa Minha Vida. Vamos pegar o nosso problema SBPR. Vamos pegar um cliente... Vamos pegar o Guilherme, por exemplo. O Guilherme quer comprar uma casa lá de 800 mil em Novo Hamburgo, que é a cidade dele, lá no Rio Grande do Sul. E ele... Cara, não tenho pressa, eu tô tranquilo, vou fazer o financiamento, eu quero mudar, hoje eu tenho um apartamento de 2 quartos, quero mudar para uma casa de 3, um exemplo. Eu quero comprar uma casa, seja ela... eu quero comprar uma casa. Você acha que o Guilherme tem o mesmo perfil de financiamento? O perfil que eu falo, não perfil de renda, de nada, um perfil mesmo do cliente. O mesmo cliente, o Guilherme, ele serve tanto para o financiamento quanto para o consórcio? Sim.
Por quê? Porque, assim, eu costumo falar que tem financiamento que ele é melhor do que o consórcio, tá? Tem financiamento que quando você vai colocar lá nos cálculos, quando você entende a necessidade do cliente, eu quero financiar, mas eu quero quitar eu já quero quitar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o financiamento vai ser melhor, tá? O financiamento vai ser melhor. Mas se ele não tem pressa, se ele pode aguardar, se ele já tem um imóvel dele, ele pode pagar uma parcela do consórcio, ele tem um recurso para a gente estruturar uma operação e ele também não quer quitar o financiamento, porque se o cliente ele quer financiar e quer quitar logo, o financiamento é melhor do que o consórcio. Tá? Então, o consórcio, não sei se é como é que fala, esqueci o nome que dá agora. A longo prazo, então, o consórcio, o financiamento, a curto prazo, né, depender do caso, é mais vantajoso o financiamento do que o consórcio? Eu costumo fazer uma conta bem rápida. Hoje, o indexador de reajuste da parcela do consórcio é o INPC. Tá? É o aniversário do grupo acumulado dos 12 meses, que torna aí 2,8% ao ano. Quando a gente pega a taxa de administração e divide pelo prazo, a gente tem um custo aí no habitacional de 0,1. Então, digamos aí que a gente tem um custo efetivo total de INPC mais taxa de administração de 3,8. Tá? Aí 3,8 vai ser diluído em todo o prazo. Vai ser o custo que eu vou ter inicial, né? Porque o consórcio ele vai reajustar anualmente. É como eu falei, se o cliente ele pretende quitar logo, se ele tem a ideia de quitar logo, o financiamento vai ser melhor. Tá? Até porque no consórcio imobiliário, para você fazer uma operação estruturada e você contemplar o cliente nas primeiras assembleias, você tem que fazer um crédito maior. Como a taxa de administração é em cima do crédito, a taxa de administração ela vai o quê? Ela vai dobrar. Entendeu? Então, assim, eu tenho algumas planilhas que a gente compara o financiamento com o consórcio e tem algumas situações que o financiamento ele é melhor. Agora, vai depender muito do perfil do cliente, né? Se ele quer quitar logo. Deixa eu esclarecer uma dúvida aqui que eu tenho. O cliente ele quer fazer um financiamento, digamos que ele vai comprar um consórcio hoje, tá? Comprou um consórcio. E ele vai fazer um financiamento no primeiro imóvel, no segundo, enfim, não importa. Mas essa parcela do consórcio vai estar comprometendo a renda para ele poder fazer esse novo financiamento ou não? Na Caixa, só compromete depois que você... Se a carta estiver contemplada, tá? Se a carta estiver contemplada e você for já fazer, a gente chama de faturamento, aí sim, aquela parcela. Até porque o consórcio, antes da contemplação, você não é um devedor, você é um poupador, você está guardando. Tá? Você está guardando seu recurso ali. Então, você vai passar a ser um devedor depois que você o quê? Adquiriu o bem. Tá? Existe quitação, Maíra, em consórcio? Sim, existe quitação. Então, se eu fizer uma carta lá de, sei lá, 90 meses e contemplado no terceiro, após o estudo, estruturação, todo esse serviço que você faz. No 5º mês, você entrou uma grana, eu posso ir lá e liquidar o consórcio? Pode. Eu não aconselho. Porque o consórcio não tem juros, né? É um dinheiro muito barato. Então, muitas vezes, esses 90 mil que você quer liquidar, você investe, coloca no fundo de investimento. Entendi. E, às vezes, a própria investimento vai pagar parcela. Então, o consórcio é um dinheiro muito barato, entendeu? Então, assim, eu não aconselho quitação, tá? Só se for em último caso. Mas pega o dinheiro, compra um outro carro, aluga outro carro, então deixa no fundo de investimento. E é isso. Vai para o financiamento e o consórcio vai para longo prazo. Exatamente. Pô, Maíra, eu acho que é isso. A gente já está com um tempo bem bacana aqui. Eu tenho muitas perguntas, eu acho que é tão bacana como flui, porque a gente te pergunta uma coisa, você responde, cita outra, já surge outra dúvida, e assim foi fluindo. Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade de gravar aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente fica à disposição aí. Obrigado por ensinar tantos colegas, né, de associação agora que eu estou falando. E muito obrigado pelo seu tempo e deixe suas considerações finais aí para a gente. Gente, obrigada, tá, pela oportunidade. Obrigada, Renan. E quero deixar aqui um recado para todos os meus colegas, né, correspondentes,
que entenda mais sobre esse produto, que coloque ele dentro do seu correspondente, no seu portfólio. É um produto que ele, né, a rentabilidade dele é maravilhosa, é um produto que ele tem saída. Tá? Se você quer entender mais sobre o consórcio, vai buscar informação, vai na rede social, vai no site da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Hoje eu sou certificada, tá? Eu tenho uma certificação de consórcio, eu sou especialista em consórcio certificada pela ABAC, né, que é a administradora de consórcio. E é isso, é buscar informação, é buscar conhecimento. Então, conto comigo sempre que precisar. Estou nessa luta junto com a Caixa Consórcio, né? Quero muito ver meus colegas aí prosperando e vendendo muito. E se depender de mim, vamos embora. Perfeito, muito obrigado, tá, Maíra? Eu que agradeço. Obrigado pelo exemplo aí que tu trouxe para nós também, pela aula do consórcio. Obrigada. E bora vender consórcio aí, pessoal. Viu que bora é um vender produto bom, né? consórcio. É isso aí. É um produto Obrigado. maravilhoso. Pessoal, obrigado. Nada, obrigada.